Érica, podem vir para cá. Fica aqui assim, que aí ajuda na filmagem, na iluminação. Vem para cá. Glória a Deus. Repetindo o que sempre dizemos, né? Nós não batizamos os recém-nascidos, mas nós apresentamos e consagramos ao Senhor como Jesus foi, e um sinal da aliança que temos através de Cristo Jesus, e que o próprio Jesus, né, garantiu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então nós cremos no batismo nas águas por imersão, para aqueles que decidiram entregar sua vida para Jesus e decidem voluntariamente obedecer a esta ordenança de Jesus de se batizar. As crianças recém-nascidas, nós cremos que elas estão guardadas e protegidas e cobertas pelo sacrifício de Cristo, né, e os pais com alegria decidem, né, apresentar, e nós incentivamos isso na igreja, consagrar e apresentar ao Senhor as crianças. Então, aí entregamos um certificado, a primeira Bíblia está ali, e diz assim: certificamos que o Alexander Santos foi apresentado e consagrado a Deus de acordo com os princípios da Bíblia, nascido no dia 6 de abril de 2017, é filho do casal Jorge e a Érica Santos. E aí a Bíblia diz em Romanos 6 e o versículo 24 a 26, Alexander, a Bíblia não diz Alexander, eu que estou dizendo. Alexandre, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos ficar em pé e orar pelo Alexandre, pelo Jorge, a Érica e a família toda, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Estenda suas mãos para cá, ajeita aí, porque tem que sair bonito na foto. Oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui está o Alexander, filho do Jorge, da Érica, queremos apresentá-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor, em nome de Jesus. Queremos rogar a tua bênção para esta família, para este casal, Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, em nome do Senhor. Em especial, Senhor Alexander, que a tua bênção esteja sobre ele. Nós ministramos sobre ele vida, saúde, graça, a tua proteção, a tua bênção, em nome de Jesus. Possa crescer uma criança, um adolescente, um jovem, um homem de Deus na tua presença, ensinado nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Nós o apresentamos, consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas bem bonita. Yes. Não, isso não chora não. Deus abençoe. Ainda em pé, amados, nós já vamos, Deus abençoe, Érica, Jorge, nós já vamos continuar louvando ao Senhor. Vira para alguém aí, 2, 3 pessoas, e diga: olha, bom estarmos aqui para louvar o Senhor. Se você não conhece, fala a si mesmo: bom estarmos aqui para louvar ao Senhor, adorar a Jesus. Vamos adorar a Deus, continuar adorando ao Senhor com alegria. Vira de novo para outra pessoa, cumprimenta, fala hello, fala se está cheiroso, está lindo. I'll give you 2 minutes. Get it out of your system. Tira do sistema, gente, que nada do louvor não rola. Você tá linda, mano. Você tá linda, Milene. Gente, pastor Samuel e Milene fizeram 22 anos de casado ontem. Pra quem não sabia. Tipo assim, ninguém falou, tipo, hello. Você tá linda. Tá todo... Ah, não, vocês já terminaram? Que bom. Ok. Guys, I'm happy to be in the house of God. Are you guys? Jesus é maravilhoso. Deus é acima de tudo e de todas as coisas. Deus é todo poderoso. Ele é mais poderoso do que o maligno. Quantos aqui querem ser agentes do bem? Portadores do reino de Deus? Quantos aqui querem ser portadores do reino de Deus? Amém? Porque Ele vem, não é verdade? Ele vem. E é isso que a gente vai cantar. Ele vem. Amém? O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E Ele vem.
vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Oh, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Canta isso, igreja. Incendeia, Senhor, a sua incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Fala isso de novo. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Desperta os nossos corações.
Fiel, que tu és.
transforma, Senhor. Te dou meu coração, fale tua verdade. Oh, chega do que não é verdade, Senhor. Nós precisamos tua verdade. Tua verdade é a única que salva. Nós te entregamos o nosso coração. Fale tua verdade, Espírito Santo. Jogue por terra as mentiras. Jogue por terra o que não provém de ti, Senhor. Fale tua verdade. Fale tua verdade. Fale tua verdade. Fale tua verdade. Jogue por terra o que não provém de ti, o que não é verdade, Senhor. Nós queremos ser salvos por tua presença, por ti. Fale tua verdade ao nosso coração, porque o Senhor vem. O Senhor vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Oh, Senhor vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Oh, Senhor, aleluia. Dentro de nós uma chama acesa está. Queremos nós a tua face. Ouve, Senhor, o clamor dos corações. Nós só queremos estar onde tu estás. Nós já podemos sentir tua presença. Queremos tua face ver, a tua face ver. O Espírito e a noiva clamam a ti, esperamos por ti. Ó, vem, a tua face, ó Rei, nós precisamos ver, queremos mais de ti. Ó, vem, sopra em nós, até que venha. Sopra em nós, até que venha. Dentro de nós uma chama acesa está. Queremos nós a tua face ver. Ouve, Senhor, o clamor dos corações. Nós só queremos estar onde tu estás. Nós já podemos sentir tua presença. Queremos tua face ver, a tua face ver. O Espírito e a noiva clamam a ti, esperando por ti. Ó, vem, a tua face, ó Rei, nós precisamos ver, queremos mais de ti. Ó, vem, sobre nós, sopra em nós, Senhor, até que venha, sopra em nós, Senhor, sopra em
precisamos ver, queremos mais de ti, ó vem. O Espírito e a noiva clamam a ti, esperamos por ti, ó vem. A tua face, ó Rei, nós precisamos ver, queremos mais de ti, ó vem. Sobre nós, até que venha. Sobre nós, até que venha. Sobre nós, sobre nós. Sobre nós, até que venha. Sobre nós, sobre nós, até que venha. Igreja. O Espírito e a noiva clamam a ti, esperamos por ti, ó vem. Tua face, a tua face, ó Rei, nós precisamos ver, queremos mais de ti, ó vem. Canta isso mais uma vez, pensando no que você está cantando. O Espírito e a noiva, você é a noiva. Esperamos por ti, ó vem. Ó vem. A tua face, ó Rei. Tua face, nós precisamos. Nós precisamos ver, queremos mais de ti, ó vem. Sopra em nós, Senhor. Até que venha. Sopra em nós, erga a voz. Sopra em nós, até que venha. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, Jesus. Tu és grande, tu és santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos encha de ti, Espírito de Deus, em nome de Jesus, trazendo paz, alegria, transformação, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, a tua palavra será ministrada. Abençoa as crianças que também serão ministradas, abençoa os professores, as professoras, e nós aqui também, Senhor, usa o teu servo, pastor Edson, que estará ministrando a tua palavra, em nome de Jesus, com poder, unção e graça. E nós estamos com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Você pode aplaudir a Jesus com alegria, adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes de as crianças saírem, hoje à noite, 7 horas em ponto, nós temos uma reunião, eu com a liderança e a equipe dos adolescentes, com pais e mães de adolescentes e pré-adolescentes. Então, se a sua criança tem 11, 12 anos, até 18 anos, por favor, venha estar conosco hoje à noite, 7 horas, é uma reunião muito rápida, com os pais de adolescentes e pré-adolescentes. O pastor Edson Cordeiro vai estar ministrando a palavra, nesta classe aqui com o professor Tiago, pré-adolescentes, 11 e 12 anos, nesta classe aqui, por favor. Aleluia. Paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Jesus. Deus é fiel, não é verdade? Deus cuida de nós de uma forma sobrenatural.
Ele está presente neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, amado. Queridos, eu queria que você abrisse a sua palavra, sua Bíblia. Nós vamos ler um texto aqui, Josué capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 6. E eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta. Nós vamos usar textos aqui deste capítulo. Josué capítulo de número 9, a partir do verso 1, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, ousaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento ou gastos. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Amados, o diabo, o nosso adversário, ele é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Ele é mais perigoso em suas ciladas do que em sua força. Ele é mais perigoso quando trabalha em surdina, já dizia assim a minha afinada mãe, do que quando nos enfrenta cara a cara. Como se cria resistência contra um inimigo que tem tudo de amigo. Ele tem o abraço do amigo, ele tem o beijo do amigo, ele tem tudo do amigo, mas por trás está pronto para desferir um golpe mortal. Como se cria uma resistência contra o inimigo que ele tem tudo de amigo, mas por trás ele é inimigo? O texto aqui nos fala de uma astúcia que levou Israel a tomar uma decisão muito precipitada. E o inimigo disfarçado, ele foi mais poderoso para Israel do que aqueles inimigos que empunhavam a espada ou as armas de guerra contra Israel. O inimigo camuflado aqui neste texto aqui, ele prevaleceu. E o que é muito interessante é que Josué, ele fez aliança com o inimigo, pensando assim estar tomando a decisão da mais certa. Essa decisão aqui, essa situação,
parecia a mais óbvia. E Josué nem consultou a Deus. Ele decidiu por conta própria. Nem consultou a Deus. E eu queria meditar aqui com você nesta manhã sobre alianças erradas ou perigosas que nós fazemos. E qual a proposta de uma aliança perigosa? Queria que você acompanhasse aí comigo no verso de número 6 do capítulo 9 que nós lemos. Eles vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Uma tradução fala concerto conosco. Os gibeonitas aqui, eles propuseram a Josué uma aliança imediata, uma aliança urgente. Mas quem era este povo? Quem eram os gibeonitas? Eles eram aliados ou inimigos de Israel? Eles faziam parte dos povos que precisavam ser desalojados da terra prometida ou não? O que a palavra de Deus havia dito lá no passado sobre aquele acordo proposto por eles? Qual seria a ordem de Deus para Josué? A ordem, queridos, era muito clara. Em Êxodo capítulo 34, no verso 12, a palavra de Deus diz: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Deus havia dado uma ordem para aquele povo. E Josué nem se atentou a isso. E ele decidiu por conta própria. A aliança com os povos vizinhos era sempre uma cilada para Israel. Mas aí você pergunta, por quê? Aí eu vou te falar algumas coisas aqui. Primeiro, porque os induzia ao casamento misto. Deus já havia dito também em Deuteronômio capítulo 7, verso 3, que nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para teus filhos. O casamento misto aqui foi uma das estratégias mais sutis usadas para derrotar o povo de Deus. O dilúvio, nós lembramos que na Bíblia ele varreu a terra, porque a terra havia se corrompido quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Israel, ele se misturou com as nações idólatras, e através de casamentos mistos, a nação de Israel acabou adorando outros deuses estranhos. Salomão, por exemplo, foi um exemplo muito grande dessa desobediência de Israel. Em 1 de Reis, capítulo 11, do verso 1 a seguir, o texto diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha, olha bem, de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias, Etéias. E você vai seguindo a leitura, mais para frente fala que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Aí nós vamos para a palavra de Deus. O profeta Amós diz que andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Aí o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, ele vai mais ainda no ponto, quando ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno?
Ele segue dizendo: ou que união do crente com o incrédulo há? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Casamento místico oferece pelo menos 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a conversão do cônjuge incrédulo. Que alguém fez uma estatística e ela chega a ser 75% deles não se convertem. Outra coisa é o esfriamento espiritual do crente, do cônjuge crente. E a outra coisa é a solidão espiritual do cônjuge crente. Era uma cilada armada para destruir o plano de Deus naquele povo. Outra coisa também era uma cilada para Israel, porque os induzia à apostasia e o ecumenismo. Em Deuteronômio capítulo 7, no verso 3, diz que fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Ou seja, a aliança com os povos vizinhos levou Israel muitas vezes a servir outros deuses. E o livro de Juízes vai mostrar esses fatos de muitas maneiras. Muitos abandonaram sua fidelidade a Deus, deixaram de frequentar a igreja, esfriaram-se na fé, perderam a sua intimidade com Deus por causa de determinadas alianças que foram firmadas. O ecumenismo é ainda hoje um dos perigos mais graves que a igreja enfrenta nos dias atuais. Não tem problema, não tem nada a ver. É a ideia de que toda religião é boa e todos são, em última instância, iguais. Não tem ninguém diferente. Amados, não há unidade fora da verdade. Não há salvação de maneira nenhuma fora do nosso Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A aliança com estes povos vizinhos era uma cilada para Israel, porque eles trariam sofrimento e perturbação. Se você ler comigo no livro de Números, capítulo 33, no verso 55, eu tenho anotado aqui, eu vou ler para você. Diz assim: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Aí termina dizendo este texto: então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Isso é a palavra de Deus que diz. Uma aliança comercial, empresarial, espiritual, fora da vontade de Deus, uma aliança conjugal, tanto pode trazer de desconforto quanto espinho nos olhos, tanto sofrimento como aguilhões nos olhos. Uma aliança precipitada, ela traz perturbação. Aconteceu assim com Israel. Israel sofreu perturbação por causa de alianças erradas. Outra coisa é porque os levara à própria destruição, aquelas alianças. A palavra de Deus também diz em Deuteronômio 7,4 que a ira do Senhor se acenderia contra vocês, outros, e depressa vos destruiria. Deus que estava dizendo isso. A desobediência, ela tem um alto preço. Ela provoca a ira de Deus e produz derrota
e destruição para todos nós. O povo de Israel, ele sofreu e precisou, gente, ser arrancado de sua terra e lançado num cativeiro, para abandonar aquelas alianças que eles tinham feito e se desvincular completamente da idolatria que eles fizeram com outros povos. Qual a estratégia para uma aliança proibida? Observa comigo aí neste texto. As nações aqui, elas eram mais numerosas e poderosas. Verso 9, capítulo 9, verso 1 e 2. E que estavam no caminho de Israel, lutando assim com ele, e resistiram a Josué e o povo com armas. Essa era a estratégia de uma aliança proibida. Mas os gibeonitas, nós vamos ver a partir do verso 3, que eles usaram armas de dissimulação contra o povo de Deus. No versículo 4, eles usaram de estratégia. Eles fingiram de embaixadores, levaram sacos velhos sobre os seus jumentos. A Bíblia fala que eles levaram odres e vinhos velhos, rotos, e nos pés sandálias velhas remendadas e roupas velhas sobre eles, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e velho. Fingindo ser assim uma coisa, e na realidade parecendo outra. É como ser uma pessoa e demonstrar na realidade ser outra muito diferente. É apresentar uma coisa e ser outra. Os gibeonitas, eles foram atores. Eles demonstraram um papel diante daquele povo, mas na realidade eles estavam mesmo enganando. Estavam enganando. Satanás, ele desde o princípio, ele disfarçou-se de serpente para tentar enganar Eva, e ele veio com palavras doces, com promessas sedutoras, oferecendo vantagens extraordinárias. E o diabo, ele é mesmo estrategista. Ele promete vida e paga mesmo com a morte. O pecado é uma fraude e ele nos leva à morte. A segunda coisa que eles usaram foi a mentira, no verso de número 6, como dissimulação. Eles disseram: chegamos de uma terra muito distante, fazei, pois, agora aliança conosco, no verso 6. Uma das armas do inimigo é a mentira. O diabo enganou Eva lá no Éden com uma mentira. É assim que Deus disse? É certo que não morrereis? Onde a verdade, queridos, ela é sacrificada, a aliança torna-se impura, espúria. O diabo, ele é o pai da mentira, e ele não vai mudar a estratégia dele. Quem se envolve com a mentira põe um pé na estrada da vergonha, de opróbrio e de escravidão e morte. Outra astúcia dos gibeonitas foi a sedução e a opressão. No verso 6 fala que eles disseram: fazei, pois, agora aliança conosco. A pressa, queridos, é um grande perigo quando se trata de fazer aliança. A impaciência é um caminho muito arriscado. Quem tem pressa, já dizia aquele adágio, come cru. Os gibeonitas, eles tinham muita pressa. Eles não queriam de maneira nenhuma dar tempo para Josué investigar aquela verdade. Josué caiu na realidade nesta cilada ao firmar com eles ali aquela aliança, sem tempo de investigar, sem tempo de consultar ao Senhor, sem tempo de buscar a face de Deus em função daquela decisão. Muitos ainda agem hoje precipitadamente em seus negócios,
com a sua própria vida, em seu investimento, no seu namoro e até mesmo no seu casamento. A outra coisa é a esperteza deles. No versículo de número 7, quando os gibeonitas perceberam que os homens de Israel, eles estavam lhes desmascarando, olha bem o que eles fizeram. Eles se voltaram para Josué para conversar com ele, à parte, né, o líder, e deram a ele um crédito maior, bem maior, e dessa maneira o induziram a agir sem o consenso da maioria. Há determinados elogios, amados, que na realidade são armadilhas do diabo para amaciar o nosso ego. O pecado que o diabo mais gosta é o pecado da vaidade. Eles usaram também aquelas astúcia de usar as meias respostas. Josué perguntou: quem sois vós? De onde sois? No verso de número 8. A primeira pergunta, para você ter ideia, eles não responderam. A segunda, eles mentiram, eles desconversaram, eles ludibriaram, eles omitiram. Aí deixa-me te dizer, as coisas de Deus, elas são tão claras, tão íntegras, onde as pessoas realmente precisam desconversar, esconder, falar as meias verdades, tapear. Fica evidentemente que Deus não está presente naquela questão. Deus é luz, Ele não vai atuar nas trevas, Ele não vai compactuar na escuridão. Outra coisa que eles usaram é a linguagem piedosa. No verso de número 9, fala sobre isso, que eles disseram assim: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Olha bem, Josué deu valor ao que eles disseram, sem consultar a Deus. Eles usaram o nome de Deus sem estar de maneira nenhuma interessados nele. E nós, irmãos, nós somos facilmente enganados quando pessoas vêm usando o nome de Deus, ou pessoas usando e dizendo que Deus disse, Deus falou. O diabo, ele é mais astuto quando ele vem vestido dessa piedade, e às vezes até usando o nome de Deus em vão. Muitos jovens, quando estão interessados no relacionamento, numa moça, eles se demonstram interessados pelas coisas de Deus, eles frequentam até a igreja, lêem a Bíblia, mas depois revelam seu total desinteresse pelas coisas de Deus. Cuidado, jovem. Outra coisa que eles usaram foi a astúcia. No verso 9 e 10 fala sobre isso, que os gibeonitas, eles relataram os grandes feitos de Deus no Egito e aos 2 reis amorreus que Moisés derrotou, mas eles nem sequer mencionaram acerca de Jericó e Ai, para dar a ideia de que realmente eles tinham vindo de bem distante. Cuidado com esse tipo de engano do pecado. Cuidado com os argumentos que a gente pode dizer insofismáveis do inimigo. Cuidado, acautele-se, busque a Deus, não se precipite, não tome decisão precipitadas. Cuidado com as suas alianças. Terceira coisa é que o perigo de se fazer uma aliança sem consultar a Deus nas coisas que se parecem óbvias. No verso 14 e 15, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho do Senhor, está dizendo o texto. Josué concedeu-lhes e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Olha bem. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Olha que importância
tem a ver esta aliança. Josué fez distinção aqui entre as coisas mais importantes que carecem oração, que carecem jejum, que carecem busca de Deus, quando ele deixou de depender deste Deus. Este texto aqui ele vai mostrar para a gente a fraqueza da sabedoria humana e como realmente nós devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras, óbvias aos nossos olhos. Provérbios 28 e 26 diz que há sempre o perigo da autoconfiança, porque o que confia no seu próprio coração, ele é insensato. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que se confiarmos no nosso coração, enganoso é o nosso coração. Aí a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, Ló ele escolheu as campinas do Jordão e foi morar com a sua família na cidade de Sodoma. Lá ele perdeu seus bens, sua mulher, seus genros e sua nora, por causa de aliança. Abraão passou 13 anos de silêncio. Se você quiser conferir, Gênesis 16 e 15 e Gênesis 17, do 1 ao 5, fala para a gente sobre essa questão. Nenhum aparecimento do Senhor aconteceu, nenhum altar foi erigido, nenhuma tenda, nenhum sacrifício por 13 anos. Depois Deus lhe aparece e diz ainda para Abraão: Abraão, anda na minha presença, confia em mim, Abraão. O que falei, eu vou cumprir na sua vida, Abraão. Eu não preciso de ajuda de você. Pedro, por sua vez, ele decide falar com Jesus de uma forma sutil, e quando Jesus decide ir para a cruz, Pedro o reprova e, sem consultar Jesus, o expõe a uma situação muito complicada. E é duramente repreendido por Jesus. Gibeão é um outro exemplo que quer dizer pequeno monte. Nos alerta também contra as pequenas coisas que nos impedem de andar com Deus. Sansão, o homem mais forte do Velho Testamento, vencido por uma mulher cujo nome significava fraqueza, Dalila. Vejam como, queridos, as pequenas coisas podem nos impedir de viver uma vida cristã normal. Josué fez esta aliança com os gibeonitas, de poupar-lhes a vida sem consultar a Deus, e ficou preso nesta aliança que jamais deveria ter feito para o resto da vida. Ele sofreu sem poder tirar este jugo sobre si e sobre o seu povo. E aí, eu queria avançar um pouco aqui, para a gente pensar nas consequências de fazer uma aliança precipitada. O verso 19 e 20 nos fala aí que mesmo que você não busque a Deus, fazendo alianças precipitadas, Deus a ratifica. Ainda que você fez alianças erradas, você se envolveu nas drogas, se envolveu na prostituição, se adulterou, mexeu com coisas erradas, Deus ele quer ratificar a aliança que um dia ele fez com você. Nós vamos ver que Deus ele está procurando renovar e restaurar a aliança com cada um de nós o tempo todo. Quantas sociedades jamais deveriam ter sido firmadas? Quantos acordos jamais deveriam ter sido feitos, assinados? Quantos namoros jamais deveriam ter começado? Quantos casamentos jamais deveriam ter sido consumados? Muitos buscam a saída no divórcio. Meu casamento acabou agora. Meu casamento acabou porque não foi Deus que fez esta união. Querido, se você não leva a sério
a aliança que você fez, deixe-me te dizer uma boa notícia: Deus leva. Deus está levando a sério todas as alianças que nós fizemos. Veja o que o profeta Malaquias disse, capítulo 2, verso 13: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus dá um valor muito grande para essa coisa chamada aliança. Outra coisa interessante que gera murmuração, descontentamento no povo de Deus. Decisões precipitadas acarretam consequências muito amargas. Alianças irrefletidas fazem o povo sofrer. Quando a aliança ela age sem oração, um descontentamento muito grande acontece, como aconteceu no meio daquele povo. Josué e os príncipes daquela congregação havia feito esta aliança com os gibeonitas, sim, na verdade, e tomaram a decisão errada. E agora o povo sofrendo consequências e murmurando sobre aquela questão. O povo de Deus precisa mais se envolver nessa questão de reconhecer que a cada dia nós podemos reavaliar a questão da nossa aliança com o nosso Deus. Quantas noites, talvez de sono perdidas, quantas horas de choro, de lágrimas, talvez vertidas, quantas dores, quantas contorções da alma sofridas, quantos prejuízos, talvez financeiro, acarretado, por falta de não buscar a Deus, de não consultar o Deus da nossa aliança. O povo de Deus, no versículo 20, ele é açoitado com a ira. Não interessante nisso é que Deus, ele irou com aquele povo. E a ira divina, ela atacou ferozmente aquele povo. Simplesmente porque eles violaram uma aliança que foi feita, mesmo sem o consentimento deste Deus. Versículo 20 fala sobre isso. A queda ou a quebra de uma aliança é algo que Deus vai reprovar. É melhor não fazer nenhum voto de que fazer este voto e não cumprir. Josué e o povo, eles ficaram presos naquela aliança que eles tinham feito sem consultar a Deus. Eles não deveriam ter feito. Eles se tornaram depois disso obrigados a defender quem deveria atacar. Eles ficaram ligados com quem não deveriam ter relações. A quebra daquela aliança era agora uma atitude mais condenável aos olhos de Deus do que o estabelecimento de uma própria aliança. O rompimento daquela aliança implicava na manifestação implacável da própria ira de Deus. Segundo Samuel 21, do 1 ao 14, depois você lê que o tempo, a gente vai ver que ele não, de maneira nenhuma, vai anular as alianças erradas que nós fazemos. Mesmo quando não consultamos o Senhor. Levou cerca de 400 anos depois dessa aliança formada por Josué. O rei Saul matou os gibeonitas e nos dias do rei Davi houve fome, gente, de 3 anos consecutivos por causa da quebra desta aliança. Aí, segundo o livro de Samuel 21, verso 1 e 2, diz que houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi então consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Coisa
terrível. Coisa terrível aconteceu aqui. 2 resultados aqui muito tristes aconteceram em consequência da quebra dessa aliança. Em primeiro lugar, foi 3 anos de fome. O povo e a nação sofreu. Crianças sofreram fome, morreram de fome. O gado pereceu nos pastos. Prejuízos financeiros, lares desapropriados em virtude da quebra de uma aliança há 4 anos atrás, ainda que foi errada. Em segundo lugar, gente, e aí eu começo a terminar este pensamento, 7 filhos do rei Saul morreram enforcados. Os gibeonitas pediram 7 filhos de Saul para serem enforcados. 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Merabe. Segundo Samuel 21, do 5 ao 9, você confere. Só então, a partir daí, a ira de Deus se apartou de Israel. E aí eu queria realmente concluir esse pensamento com você, chamando a atenção de que nós precisamos ter alguns cuidados muito básicos. Precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos, com aquilo que prometemos diante de Deus. Não entre jamais em uma aliança sentimental, seja conjugal, seja comercial, seja profissional, sem avaliar, sem consultar, sem ver as implicações e, principalmente, sem buscar a face de Deus. Quando nós fazemos essas alianças assim, precipitadas, nós podemos entrar em aliança com o próprio inimigo e vai ter consequência. Quantas pessoas, elas estão presas em situações embaraçosas porque não tiveram paciência de esperar, de analisar a situação um pouco mais. Quantas pessoas se desgastam e sofrem grandes prejuízos porque não consultaram a Deus para fazer tais sociedades e alianças e acordos. Segunda coisa, cumpra suas promessas diante de Deus. Nossas decisões assim, elas irão afetar as futuras gerações, ou para o bem ou para o mal. Deus não gosta de votos de tolos. Quando você fizer uma promessa, cumpra-a. A palavra de Deus diz que o justo é aquele que jura com dano próprio, mas ele não muda. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria pedir que o grupo de louvor viesse para cá. Tem mais 1 hora de coisa para me falar aqui, mas eu não vou falar, não. Vou poupar vocês, senão o pastor Salmão não me chama mais para pregar. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E eu queria fazer um apelo a você, todos nós nessa noite, nessa manhã. Primeira coisa, eu queria te dizer, se você entrou aqui nesta manhã e nunca fez nenhum tipo de aliança com Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele quer fazer uma aliança eterna com você. Entrega a sua vida para Ele. Ele quer habitar em seu coração e realmente fazer morada no seu coração. E você que fez talvez uma aliança com Jesus há um tempo atrás, no passado, e por algum motivo tem até duvidado desta aliança, ou talvez tenha até violado esta aliança, eu queria te desafiar. Nós vamos orar juntos. Eu queria te desafiar a sair do seu lugar, para juntos aqui nós orarmos
porque Deus, Ele quer ratificar as nossas alianças com Ele. Ele nos ama de tal forma, queridos, que Ele a todo momento, Ele quer que eu e você renovamos o nosso pacto com Ele, renovamos a nossa aliança com Ele. Sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Eu quero te dizer que, mesmo que você fez tudo errado, você não é qualquer povo, você é de um grande valor para este Deus. Você é muito especial para Ele. Ele está esperando a todo momento que você está sempre com Ele em aliança. Sai do seu lugar. Você pertence a este Deus. Você é precioso, você é preciosa para Ele. Que tipo de alianças realmente erradas você tem feito aí fora? Deus quer renovar esse pacto, essa aliança. Não importa o tipo de aliança, Deus quer renovar. Sai do seu lugar. É manhã de conserto, é manhã de renovo, é manhã de restauração, é manhã de cura, é manhã de milagres em nome do Senhor Jesus. Eu não sei nem o que você está esperando, porque eu já estou a ponto de pular ali no meio das irmãs e junto aqui também renovar a minha aliança com o meu Deus. Saia do seu lugar e vamos juntos renovar o nosso pacto. Vamos juntos renovar a nossa aliança. Em nome do Senhor Jesus. Jesus está aqui neste lugar. E Ele marcou esta manhã realmente para fazer com que o nosso coração reavalie a condição da nossa aliança diante dEle. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Darabashure mikandarabashandaramahai. Te dou meu coração. Deus de alianças, Pai. Te dou meu O Senhor é Deus de alianças. Nós rejeitamos alianças erradas. Reafirmamos a nossa aliança contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, me comprou, aleluia, me amou, purificou, me adoçarou, me libertou. Posso respirar, vivo estou, pois forte és, seguro. Talvez você já nem mais crê, mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus não desistiu. Aquela aliança que foi feita, ela é válida nos dias de hoje ainda. Na escuridão, te dou meu coração, te dou meu coração, vale ao meu coração, tua verdade, ó Deus, te dou o meu viver, te dou o meu viver, vale ao meu viver, tua verdade, ó Deus. Pai querido, eu quero exaltar a tua soberania mais uma vez nesta manhã, porque o Senhor, Pai Santo, é digno de receber o louvor, de receber a adoração, de receber, Pai Santo, Deus eterno, todo o nosso louvor, porque o Senhor é digno.
Eu quero adorar o teu nome, meu Deus eterno, porque um dia eu fiz um pacto contigo, eu fiz uma aliança contigo. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Nós fizemos um pacto contigo, Pai Santo, e nós queremos em nome de Jesus convocar, Pai Santo Deus, a tua presença para renovar este pacto, Senhor, conosco, para restaurar, Pai Santo, esta aliança conosco. Meu Deus, sim, às vezes temos falhado, temos fracassado na nossa parte, mas o Senhor tem permanecido fiel. Perdoa, Pai Santo Deus, os nossos pecados. Perdoa, meu Deus eterno, as nossas falhas. Perdoa as nossas omissões. Perdoa as nossas comissões. Perdoa nossas faltas de fé. Perdoa-nos, ó Deus eterno, porque nós queremos estar, Pai Santo Deus eterno, convictos de que o Senhor, Pai Santo Deus, está conosco neste projeto. Continua, Pai Santo Deus, abençoando as famílias que um dia fizeram alianças diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo demônio que tem procurado tentar desfazer estas alianças. Em nome de Jesus, Pai Santo Deus, nós ordenamos que no mundo espiritual quebram todas as cadeias do inimigo e que o povo do Senhor glorifique o teu nome, porque o Senhor é um Deus fiel. Pessoas, Pai Santo Deus eterno, que tem desanimado na fé, pessoas tristes, Pai Santo Deus, renova, renova, restaura. Shurimakandarabashandarabahai, Derebahamassuremikandarabiyashomekandarabahai. Espírito de Deus, renova, renova, restaura. Queremos renovar o nosso concerto contigo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não sai agora não, tem só duas coisas aqui para nós fazermos. Primeiro, eu queria pedir ao pastor Edson, pastor Rogério, irmã Leide, irmã Betânia, que orasse por mim e pela Milene. Nós fizemos ontem 22 anos, bodas de louça. E aí deram um presente para nós ontem. Nós fomos lá naquele Top of the Hub, aquele restaurante lá em Prudential. Yes. E aí nós chegamos em casa, sequestraram os nossos filhos. A gente não sabia para onde eles tinham ido. Aí a Bela e a Nayara, né, invadiram lá, puseram flores, balões, mantos de mistérios. E eu queria pedir aí a Bela e a Nayara. Eu não sequestrei filho de ninguém, eles foram por livre e espontânea vontade. E eu queria pedir que vocês orassem por nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estenda suas mãos para cá. Vamos mais uma vez orar e agradecer a Deus pela vida do pastor Salmão, a vida da nossa pastora Milene. Não é 20 anos, gente, 22 anos, bodas de louça. Meu Deus, Pirex, coisa linda. É motivo da gente celebrar com eles, não é? Esta alegria. Vamos orar juntos e abençoar mais uma vez os nossos pastores, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o nome santo, o nome eterno do Senhor, e queremos te agradecer, Pai Santo Deus eterno, por este milagre. É um grande milagre, mas o Senhor, Pai Santo Deus, é um Deus de alianças, é um Deus que renova alianças, é um Deus que cuida de um modo muito especial da aliança que fazemos. Continua abençoando os teus filhos, continua dando graça e entendimento para eles, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai Santo, que eles continuam, Pai Santo Deus, tendo força, tendo ânimo e glorificando o teu nome a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Dê uma salva de palmas aí bem forte. Aleluia.
Top of the Hub. Gente, assente-se por 2 minutinhos, por favor. O que nós vamos fazer aqui agora não tem nada a ver com o aniversário de casamento de ninguém. Mas é com muita alegria a gente quer fazer aqui uma homenagem ao pastor Edson e a jovem Leite. O Edinho, né, no dia do casamento do Edinho, né, naquela semana toda, o Gilson Risse emprestou o carro dele, né, para o pastor Edson, para carregar os familiares e tudo que vieram do Brasil. E aí o Gilson ficou com o carro do pastor Edson. E o Gilson teve que fazer campanha de oração para Deus curá-lo daquele trauma. Mas aí o Gilson veio conversar comigo e a gente já estava com isso no coração também. Eu falei, Gilson, é isso que nós precisamos fazer, irmão, jogar esse carro no lixo. Não, isso tudo aí é brincadeira. Que ano é aquele carro, pastor Edson? 2005? Então dá para aproveitar ainda. Mas aí, orando, e eu não tomo essas decisões sozinho, chamamos, né, a nossa tesouraria, os líderes, né, os tesoureiros e a comissão de finanças, e conversamos e chegamos à decisão e enviamos, né, mensagens, textos para os homens, para as mulheres, tiramos a oferta aqui 3 domingos, incluindo de hoje. A tesouraria já nos deu esse relatório, o pessoal que trabalha nessa área. A oferta que tiramos com os homens e mulheres deu 6.638, você pode aplaudir a Jesus por isso, amém? A oferta que tiramos aqui nos domingos deu 1.949 e o total 8.587 de oferta que tiramos. E do caixa da igreja, então, também, né, colocamos mais, talvez uns 40% aí. E aí compramos um Fusquinha para eles, tá bom? E a gente, né, quer dar isso. Dá para mostrar aí ou não? Vem cá os dois. Bastante. Pessoal. Carlos. André, vem cá, André Barbosa. Aleluia. Pastor Edson, eu falava para ele, irmão, vamos contar para ele, vamos perguntar. Não, eu quero ver a cara deles. Vem aqui em cima, aqui está os nossos tesoureiros, né, representando a diretoria da igreja, pastor Rogério, o Gilson também, né, da comissão de finanças. Quero pedir a... Né, tá aqui como é o nome disso? O registration. Com o seguro pago também, viu? O seguro está pago e tudo, a chave está paga também. Né, e compramos o carro, então, à vista para ele, né? Então não tem mais despesa nenhuma. Milene, cadê a Milene? Ela aqui. Amém. Agora vocês têm que ir para lá os dois e entrar no carro. Entra lá e estaciona lá numa vaguinha, lá na frente. Vai lá, jovem. Que o pessoal vai depois te dar um abraço. Pode ir lá, irmão Neide, é para entrar lá. Glória a Deus, aleluia. Pode ir lá, pastor. Quer falar? Não, quer falar nada não, vai lá. Gente, que isso? Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Só agradecer a Deus poder fazer parte deste corpo, não é? Que bênção, vocês são bênção demais.
na nossa vida. Nós somos muito gratos a Deus e honrados de fazer parte deste corpo. Não dá pra falar, não. Ai, Jesus. Deus abençoe. É terra fértil, né? Então, vai lá. Pode entrar lá, é para entrar mesmo. Ele não tá indo embora não, viu, gente? Não tá despedindo aí pro campo missionário, não. Já tá no campo missionário. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Fala para eles entrarem ali só para ficar filmado. Tem que fazer um cursinho para usar. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Em nome de Jesus, abençoar o pastor Edson, a irmã Leite, o Edinho, né, também com a sua esposa. E que Deus possa continuar abençoando essa família. Amém? Pronto. Joia, vamos orar. Pai, graças te damos. Abençoa o pastor Edson, irmã Leite, esse presente que demos a eles e que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, e cada um de nós que contribuímos com alegria em nome de Jesus e que ainda podemos contribuir para a glória do teu nome. Graças te damos, nos dá uma semana abençoada, a reunião hoje dos pais de adolescentes na tua presença, em nome de Jesus oramos e agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, e cada um diz amém. Dá um abraço em alguém aí, Deus te abençoe.